Fala galera ligada aqui no canal Carioca FC News. Hoje vamos falar da escalação do Vasco que enfrenta o Atlético Goianiense nessa quarta-feira às 19 horas, buscando mais 3 pontos para conseguir seguir nessa sequência de vitórias que tem levado o time lá para o meio, já para o meio do topo da tabela. O Vasco que fechou a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense, que é nessa quarta-feira, né? Felipe Coutinho e Payet não viajam para Goiânia, ambos vão ficar no CT Moacir para melhorar a parte física. O Coutinho, que já não joga há muito tempo, né, em torno de 2 meses, ainda está bem atrás na parte física, e o Payet, que também está fazendo uma espécie de recuperação muscular, porque ele vem tendo muitas lesões, ele vem tendo um desgaste físico muito grande, então ambos não viajam para Goiânia para fazer a partida dessa quarta-feira à noite. O GE apurou, né, que nem a campo eles foram nessa terça-feira, então ficou só lá preparando mesmo a parte física, na parte de academia e na parte de preparação muscular, né? O Souza e o Alex Teixeira também não treinaram com o grupo nessa manhã, então o treinador do Vasco tem aí 4 importantes desfalques, né, para essa partida contra o Atlético Goianiense. Então acaba também que tem uma dúvida no time, não sabe se o Adson, que também teve um edema na postura da coxa, na coxa direita, ele pode desfalcar o Vasco, então deve ficar entre o JP e o Ryan. Ele vai viajar, tá, para Goiânia, né, e vai ser avaliado na quarta-feira antes do jogo se ele tem condições ou não para disputar essa partida, né. O provável time do Vasco contra o Atlético Goianiense, ele tem o Léo Jardim, né, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão e o Praxedes. Aqui vem a dúvida, né, se vai ser o JP ou o Ryan, e o Davi e o Verrete, né. Eu acho que se o Adson viajar, provavelmente ele deve jogar pelo menos uns 45 minutos. Não sei se ele joga a partida inteira, mas o Adson está sendo importante para o time do Vasco. O time do Vasco precisa desses 3 pontos fora de casa, porque se a gente for aqui olhar o desempenho do Vasco fora de casa, ele perdeu os últimos 4 jogos e só venceu 1 nos últimos 5, né? Então o desempenho do Vasco ele é bem ruim fora de casa. Se formos olhar para a tabela aqui, né, o Vasco ele está com 20 pontos, ele está com 5 pontos de distância da zona de rebaixamento. Está com 5 pontos de distância aqui pro Vitória e pro Corinthians, só que o Corinthians já tem 17 jogos, né? O Vasco ainda tem 16. Então o Vasco pode ficar com 23 pontos e aí já olhando mais para a parte de cima, né? Talvez para uma pré-Libertadores, mirando coisas mais altas do que a gente imaginava, né? O Vasco que no começo do campeonato teve um desempenho bem ruim. A gente até achou que ele ficaria brigando lá pela zona de rebaixamento, para sair do rebaixamento, mas nos últimos jogos tem 3 vitórias, um empate. Tem tido uma melhora, né? Uma melhora. O time do Vasco tem jogado um bom futebol. E agora é ver se ele consegue levar esse bom futebol para um jogo fora de casa, né? Ele ganhou no Internacional na última rodada. O Internacional que vem caindo, na verdade, né? Ele não tem mais tido partidas boas no começo do campeonato, até que estava bem, mas ele foi caindo e, enfim, foi eliminado agora na Copa do Brasil. Então o Vasco também venceu o Internacional, então agora o Vasco busca também esses 3 pontos fora de casa para seguir nessa tomada aí, né? Aqui o Gé fala sobre o Coutinho, né, que ele não joga há quase 2 meses. A última partida dele foi no dia 18 de maio, então tem muito tempo. Então o Vasco tem cautela, deve preservar o jogador neste início, né? Acredito que o Coutinho ainda não joga nem na outra rodada. Eu acho que o Vasco vai focar em melhorar a parte física dele, até porque se não adianta o Coutinho entrar agora e se lesionar, ter uma lesão muscular e ficar meses fora, isso não vai ser interessante. Então o Vasco prepara um melhor jogo para o Coutinho reestrear, um jogo que não seja tão intenso, que não exija tanto dos jogadores. Eu acho que o Coutinho deve entrar sim, tá? Mas eu acho que ainda deve levar pelo menos mais umas 2 rodadas pro craque voltar a entrar em campo pelo Clube Cruz Maltino. Eu quero saber de vocês o que vocês acham da escalação do Vasco. Acham que o Vasco consegue trazer esses 3 pontos para o Rio, ou fica no empate, ou talvez uma derrota, mas eu acho que o Vasco ele tem plenas condições de vencer o Atlético Goianiense, que vem caindo cada vez mais, o time bem frágil, né? E o Vasco tem tudo para trazer esses 3 pontos para o Rio. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você acha dessa partida.
Ativa o sininho para você não perder nenhuma notícia dos times cariocas. E é isso. Valeu, obrigado e tchau.